Não há como nós expressarmos a alegria de podermos adorar e bendizermos o nome do Senhor. E podermos meditar em sua palavra e falarmos e ouvirmos e estarmos e adorarmos ao nosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo de número 26. O Senhor falando sobre o povo de Israel. Ele diz assim no versículo 26 do capítulo 20 de Levítico: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Diga glória a Deus. Podeis assentar. O Senhor dizendo a Israel, dizendo assim: vocês serão santos, porque eu sou santo, e eu separei vocês de todos os povos da terra. Deus separa aquilo que Ele quer. Nós também fazemos a mesma coisa, por exemplo, quando nós vamos adquirir alguma coisa, e essas coisas estão, às vezes assim, tem abundância, e você vai escolhendo de acordo com os critérios que você tem. Por exemplo, vamos fazer um exemplo de uma banca de tomate. Existem donas de casa que gostam de saladas de tomate mais verde, então elas pegam os mais verdes. A outra olha e diz: que horror, jamais eu faria salada com tomate verde assim. E ela já compra o que está mais maduro. Então, nós também fazemos separação de coisas e precisamos fazer separações. Vamos começar a falar nesta noite sobre o Deus que faz separação. O Deus que nos separa. Deus faz separação de tudo. Ele fez separação de luz, trevas, de luminares, de dia, de noite, de períodos, de tudo. E Ele separou um povo para si. Um povo para ser dele. E que nesse povo houvesse a característica dele, o mandamento dele, o comando dele, a ordenança dele, a autoridade dele. E que esse povo fosse dele. Então, o que leva você a entender este versículo é que a separação de Deus leva-nos a sermos propriedades dele. Diga amém. Quando Deus separa alguém para ele, faz com que essa pessoa se torne dele. Deus separou, é dele, é propriedade dele. Amém. Bom, quando Deus faz separação, Ele faz diferença. É notável a diferença de uma pessoa de Deus e de uma pessoa que Deus não separou para Ele. De alguém que não tem a marca, que não tem sinal. Vá comigo em Êxodo 11, 7. O Senhor falando sobre a morte dos primogênitos e sobre o barulho que iria se fazer no Egito. E o Senhor dizendo que não haveria nenhum barulho no meio do povo de Israel, nem mesmo os cães moveriam a sua boca, porque o Senhor faria diferença. Diga enquanto você abre em Êxodo capítulo 11, versículo 7, diga: Deus faz diferença na minha vida. Quando Paulo quer falar um pouquinho sobre isso, ele fala que Deus não escolheu gente sábia, Deus não escolheu gente abastada, Deus não escolheu gente poderosa, de nobre nascimento. Deus escolheu aqueles pelos quais quis para si, para que pudesse restaurá-los, e a glória que houvesse seria do próprio Deus. Quando Deus escolhe Israel, Deus deixa bem claro que não era porque era uma nação perfeita, não era uma nação que não errava, era por causa da aliança que ele tinha com Abraão. A escolha, a inclinação, a diferença de Deus por Israel é por meio da aliança que ele fez com Abraão, que daria a Abraão uma grande descendência e dele seria feita uma grande nação. Muitas vezes o Senhor dizia: vocês pensam que vocês são meus e são separados porque vocês são mais santos, mais espertos, mais inteligentes? Não, vocês são separados porque eu separei.
Então, de primeira instância, eu gostaria que você entendesse que quando Deus olhou para mim e para você, Ele não nos separou, nem fez diferença em nós, porque nós tínhamos habilidades superiores a qualquer outra pessoa na face da terra. E nem que éramos mais inteligentes, mais perfeitos, mais dinâmicos, mais sábios ou mais qualquer coisa. Não. Quando Deus faz separação, Ele faz por Ele. Ele faz porque Ele quer. Ele diz, eu quero esse. E pronto. Independente se ele é, se ele não é, se ele tem, se ele não tem. Então eu gostaria que você entendesse, na primeira instância, que quando Deus nos separou como igreja, como aprisco, como ovelhas do seu aprisco, não é porque nós tínhamos algo notório, algo diferente, algo que chamasse a atenção de Deus, mas Deus fez separação por causa dele. Ele diz, eu quero você para mim. É isso que você precisa entender. Em Êxodo, capítulo 11, versículo 7, diz assim, mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Diga glória a Deus. Deus faz diferença entre a igreja e o mundo. Ele faz diferença. Deus faz diferença entre uma pessoa e outra. Por quê? Porque Ele escolhe, Ele decide, Ele é soberano. Ele diz, esse aqui é meu. E alguns de nós passamos a vida toda sem entendermos a soberania da vontade de Deus. Quando você estava lá no mundo, em volta dos seus pecados, e eu também, Deus olhou para nós, e em sua soberania, Ele quis nos fazer dele. E não era porque você nunca ia falhar, e não era porque você ia ser a pessoa mais equilibrada, mais centrada, mais correta de dentro da igreja. Não. Ele escolheu você porque Ele quis. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus faz com que Ele olhe para algumas pessoas e queira essas pessoas. Ele faz diferença. Ele diz, eu faço diferença entre o Egito e Israel, entre os egípcios e os israelitas. Diga glória a Deus. Levítico capítulo 10, versículo 10, vá lá comigo. O Senhor fala que Ele levanta os sacerdotes para ensinar essa prática ao povo. O filho geralmente tem os traços do pai. O povo separado tem que aprender a separar. Amém? Você sabe separar? O povo separado tem que saber separar. É ou não é? Paulo diz isso em Coríntios, fala sobre a comunhão, que comunhão tem a luz com as trevas, Cristo com Belial, que comunhão tem o mundo e a igreja, que comunhão tem. A sua vitória se baseia na sua habilidade de fazer separação. Diga, eu preciso aprender a fazer separação. Quando Deus institui o sacerdócio para muitos ofícios, e um dos ofícios era que o sacerdote tinha que ser sóbrio. Totalmente sóbrio, para que ele soubesse distinguir o santo do profano. E ensinasse o povo também a mesma diferença. O sacerdote tinha que ser sóbrio para que ele pudesse distinguir o santo do profano e não permitir que houvesse corrupção. Ele diz assim em Levítico capítulo 10, versículo 10, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo, imundo e o limpo, para ensinar os filhos de Israel, versículo 11, todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então Deus institui o sacerdote e dá a ele uma ordenança. Você primeiro tem que distinguir o santo do profano e ensinar o povo a distinguir o santo do profano. Qual é a necessidade que nós temos de aprender? Você sabe o que é profanar, não é? Macular, aviltar, humilhar, tornar comum. Por exemplo, a ceia. O que é profanar a ceia? É você tomar a ceia de qualquer maneira, como se fosse um copinho de suco de uva e um pedacinho de pão Puma ou de outra marca. Isso é profanar. Profanar é você tocar nas coisas que são santas, nas coisas que são de Deus, como se fossem coisas comuns.
E o Senhor diz que a ordem para o sacerdote era não só fazer essa divisão, porque você sabe que todas as vitórias de Israel dependiam da santidade de Israel. Não dependia das armas, da milícia, do treinamento, de nada. Toda vitória que Israel iria concluir e obter era por causa da santidade. Toda derrota que Israel teve era por causa do pecado. Então o que Deus queria que Israel aprendesse, como ele, distinguir, separar, fazer separação e olhar e dizer: não, isso não é para mim, não, isso eu não posso. Quando é que você relata uma pessoa e você a identifica como escrava? Alguém que, escravo do pecado, escravo do sistema, escravo do mundanismo, do liberalismo, ela não consegue olhar e dizer: isso eu não posso participar, isso eu não posso pensar, isso eu não posso sentir, isso eu não posso fazer. Quando o cristão se vê obrigado, se vê determinado e não mais comanda o seu pensamento, não mais comanda o seu sentimento e consequentemente não comanda a sua ação, ele não consegue distinguir o santo do profano e nem optar por ambos, por um ou por outro. Ele cai na imundície. Então, o conhecimento, onde os sacerdotes iriam passar para o povo, o conhecimento da palavra nos dá liberdade para distinguirmos: esse programa de televisão eu não posso assistir, esse site eu não posso ver, isso eu não posso ouvir, isso eu não posso beber, comer, isso não é bom para mim, isso não está certo para mim, essa amizade é nociva, é prejudicial. Isso é por meio do aprendizado da palavra. Deus faz separação e quer que o seu povo aprenda a separar, para que o seu povo tenha uma carreira vitoriosa. Diga glória a Deus. Quem quer vitória tem que aprender a fazer separação. Tem que aprender a dizer não àquilo que Deus não gosta e dizer sim àquilo que Deus gosta. Ele diz: os sacerdotes estarão totalmente sóbrios, equilibrados, para discernir: isso é santo, isso é profano, isso é limpo, isso é imundo, isso é santo, isso é profano, isso é limpo, isso é imundo, e olhar para o povo e ensinar: vocês precisam distinguir um pensamento que é de Deus, santo, puro, tem louvor, tem virtude, é de Deus. Um pensamento impuro, que não gera louvor, não gera glória, um pensamento só negativo, um pensamento omisso, isso não é de Deus. Um sentimento que é de Deus: amor, alegria e paz e comunhão e tranquilidade. Sentimento que não é de Deus: esse eu não posso, esse eu não quero. Por que é necessário que nós aprendamos a distinguir e a optar por aquilo que é santo, por aquilo que é limpo? Porque disso depende a nossa vitória. A sua vitória depende da sua habilidade que você tem de distinguir: isso é bom, isso não é. Vou dar alguns exemplos para vocês. Daniel capítulo 1. Aí você diz: Daniel é Daniel, né? Daniel era Daniel realmente. Daniel, vai lá comigo, Daniel capítulo 1. Daniel chega na Babilônia como escravo. E ele decide não se contaminar. Os manjares, os banquetes, para ficarem jovens fortes, intelectuais, sábios, espertos. E ele sabia que aquela comida da Babilônia era comida comprometida. E ele diz: eu que não vou, eu que não posso. Daniel chega na Babilônia como mais um moço. E termina a sua vida como João do Apocalipse do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, profecias que Daniel fez ainda não foram cumpridas. Algumas delas. Daniel recebeu revelação política para Israel e para as nações. Daniel recebeu revelação espiritual para as nações e para Israel. Um moço que chega na Babilônia, sem pai, sem mãe, sem nada. E ele diz assim no versículo 10, 8,
E Daniel propôs no seu coração não se contaminar, Daniel 1, versículo 8, com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Baseado no que ele fez isso? No conhecimento que ele tinha do quê? Da palavra. Ele conhecia a palavra de Deus. Por isso a importância do seu conhecimento na palavra, para distinguir, para ninguém te enganar, ninguém te vender gato por lebre, dizer assim para você, não, pode, qual o problema? Não tem importância, só um pouquinho. Isso aqui não tem problema, qual o problema? Todo mundo faz. Mas você sabe que o mundo está condenado ao inferno, e que Jesus diz que poucos iriam conseguir chegar no final, no denominador comum chamado céu, naquilo que Deus determinou para a igreja. Aí você diz, Daniel é Daniel, não é verdade? Vai em Josué capítulo 2, agora você vai ver uma prostituta. Josué capítulo 2, uma prostituta salvando a sua casa, recebendo da parte de Deus um sinal para a sua casa, 2 versículo 12. A única coisa que ela tinha conhecimento, ela não conhecia nada sobre o Deus de Israel. Ela só sabia que aquele Deus era o Deus que dava vitória e que preservava. Só isso que ela sabia. Josué capítulo 2, porque às vezes você olha para Daniel, você diz assim, mas Daniel é Daniel. Mas vamos ver agora uma prostituta, chamada Raabe. Ela olha e ouve as notícias. Mar Vermelho, 40 anos atrás, se abrindo. O Egito, a notícia correu, não tinha como não correr. Os pais comentando e tudo. Rio Jordão se abrindo. E agora o povo vindo para a terra. Era só o que ela sabia, era só o que ela conhecia. O que ela conhecia? Que o Deus de Israel era o Deus que dava a vitória. Era só isso que ela conhecia. Era o suficiente. Você viu Daniel, conhecedor das Escrituras. Você vê Raabe, que não conhecia nada das Escrituras, mas era uma mulher que soube distinguir o limpo do sujo, o santo do profano. Ela diz assim em Josué 2, ela pede uma marca, um sinal. Agora, pois, jurai-vos, peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro. Quando Deus separa pessoas, Ele tem o costume de marcá-las. Diga glória a Deus. Quando Deus faz separação de pessoas, Deus coloca uma marca nelas. Deus tem o hábito de marcar essas pessoas. Raabe pede para Deus um sinal, pede para eles um sinal. Ele diz, me dá um sinal seguro, um sinal que eu possa entender que eu e a minha casa estarão a salvo, que eu e a minha casa estarão protegidos, todos nós. Versículo de número 18, os espias disseram assim, eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão, fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Diga comigo, casas marcadas, famílias marcadas. Queria perguntar uma coisa para você. Todos aqueles que Raabe colocasse dentro da casa dela estariam salvos. A família de Raabe tinha alguém que conhecia Deus, que servia a Deus, alguém que tivesse assim proezas e feitos. Raabe era uma mulher decente, honesta, honrada ao menos? Não. Mas qual foi o problema? Qual foi a solução que Raabe encontrou? Ela tomou uma decisão. Você precisa aprender a tomar decisões. Você não pode ficar em cima do muro. Você precisa tomar decisões. Você precisa ter partido. Você precisa saber escolher. O Deus que separa quer ensinar-nos a separar. O Deus que escolhe quer nos ensinar a escolher. Raabe esconde os espias e depois os libera, dando a eles a direção. E depois diz a eles que quer um sinal. E eles dizem, então tá, pela janela onde nos fizesse descer, você vai pôr esse cordão de escarlata e você será preservado. O que aconteceu? Ela e toda a sua casa foram livres e guardados da destruição sobre Jericó.
Ela não era ninguém de uma boa índole. Ela não era, simplesmente ela soube decidir e discernir e escolher. É isso aqui que eu quero. Eu quero o Deus de Israel. Se tornou bisavó de Davi. Eu quero o Deus de Israel. É isso que eu quero para mim. Eu quero servir a este Deus. Eu quero me entregar a este Deus. O Deus que separa, ensina o seu povo a fazer separação. Diga glória a Deus. Bom, Ezequiel capítulo 9, versículo 3 e 4. Vai lá comigo. Começamos a falar agora sobre o Deus que marca. Ezequiel capítulo 9. Raabe pede um sinal, uma marca. E Deus, Ele gosta de marcar os que são seus. Eu sou uma pessoa marcada, você é uma pessoa marcada. E onde nós estamos, os anjos nos identificam, o céu nos identifica, o inferno nos identifica pela nossa marca. Nós temos uma marca. Ezequiel capítulo 9. Deus mostra e revela a Ezequiel a profanação do templo. E ele mostra tudo aquilo que o povo havia permitido ser feito no templo, em Jerusalém. E Deus olha e diz assim a Ezequiel: Ezequiel, eu vou trazer destruição sobre todos aqueles que permitiram profanar a minha casa, profanar o meu templo. Todos aqueles que desobedeceram. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma marca, TAW. Em hebraico é uma cruz. Eu vou colocar uma marca em quem não se corrompeu e em quem ficou indignado, chorou com respeito àquilo que acontecia. E aos que tiverem a marca, os anjos não destruirão. Isso aí é lá no Antigo Testamento. Mas a marca continua. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas ele não mata, não rouba e não destrói quem tem marca. Esse negócio da besta, da marca de Satanás, é tudo cópia. Quando você vê lá na feitiçaria, o diabo manda matar bode, tudo cópia. O diabo não cria, ele copia. No Antigo Testamento tinha que matar a ovelha, aí o diabo vai e mata. E Deus gosta de marcar os seus. O diabo também vai marcar com o sinal da besta. Mas nós não vamos falar do sinal da besta. Nós vamos falar do sinal santo. Dos que Deus marca para eles. Ele diz assim em Ezequiel capítulo 9, versículo 3. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, e pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram, e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqueles que se indignavam, aqueles que não estavam corrompidos, aqueles que olhavam para a cidade e não aceitavam e enxergavam a diferença do santo e do profano, do limpo e do sujo, receberiam uma marca hebraica que os identificaria e os livraria da destruição. Modernismo, socialização, globalização, é o que os crentes estão fazendo. Tudo está se tornando tão comum, nós estamos vivendo uma Sodoma. A sodomia é pregada, é defendida. E para os crentes está virando tudo normal, tudo é muito comum. Há pastores elitizados que pregam a liberação. Tudo pode, tudo é liberal. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Isso tem que existir. Porque aqueles que se indignam, aqueles que não concordam, aqueles que enxergam o profano entrando dentro da igreja, entrando dentro do templo, aquele que não se conforma em olhar e observar o mundanismo entrando, as coisas do mundo entrando. Desde que Deus criou, escreveu a sua palavra, o mundo é mundo.
Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, mas existe, por exemplo, esse cantor, ele está glorificando a natureza e por meio disso está glorificando a Deus e indiretamente, vai com essa conversa fiada lá para o inferno. Sabe o que a gente chega à conclusão? Que os, vamos dizer assim, reconhecidos tapados é que vão ser salvos. Porque daqui a um tempo nós vamos ter reconhecido como tapados. Os tapados, os que não evoluiu, vamos ser reconhecidos como assim. Por quê? Havia uma liberalidade dos sacerdotes e do povo de Israel. Tudo eles aceitavam. Foi entrando dentro do templo, foi entrando dentro da cidade. E o Senhor diz assim: ao homem vestido de linho, com tinteiro na mão, dizendo: marca todo aquele que se indignar, todo aquele que gemer, todo aquele que chorar, todo aquele que prantear, ao enxergar e ver o que Satanás tem feito. E ele continua dizendo assim: e aos outros disse ele, versículo 5, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Matais velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, o que ele diz? Não vos cheguei, e começai pelo meu santuário. Todo aquele que tiver um sinal, a marca que o homem de linho, o escrivão, o anjo escrivão, marcou, vocês não toquem. A marca. Mas o porquê que eles levaram a marca? Foi Deus que disse assim: eu vou te marcar? Que disse ao outro: eu vou te marcar? Foi isso? Não. A marca foi um presente. Um presente porque, olha aqui, suspiram, parte B do versículo 4, gemem por causa da abominação. Se eu me separo, estou separada. Se Deus me separou, tenho que continuar separada. Eu tenho que aderir à separação. Ele me separou, te separou, tirou do mundo. A palavra santo que você acabou de cantar na canção, veste-me de roupas santas. Santo, separado. Se ele me separou, se ele separou você, cabe a mim e a você mantermos separados. Ele separou Israel, e estes que receberam a marca, o selo, mantiveram-se separados. Eles não receberam a marca aleatoriamente. Não foi um presente que Deus lhes deu, dizendo assim: eu gostei do cabelo desse, eu gostei da roupa, do sorriso. Não. Eles gemeram e prantearam pela abominação que estava sendo feita. Eles manifestaram a sua indignação. Eles manifestaram aquilo que sentiam. Então receberam a marca. Se Deus te separou, e eu acredito que sim, você precisa manter-se separado, para que você mantenha a marca sobre a sua vida. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 25, vai lá comigo, sobre um dia de uma separação triste e feliz. Mateus capítulo 25, versículo 31. Que haverá uma separação das ovelhas e dos bodes. E pasmem vocês, Jesus coloca esse texto de separação, falando sobre obras, falando sobre amor, sobre misericórdia, falando sobre ajuda. Ele poderia ter falado aqui de uma maneira, vamos lá, de uma outra teologia, mas ele fala o quê? Eu estive nu e não me, fui estrangeiro e não me, estive preso e não fostes me, estive doente. Você sabe que muitas pessoas que foram chamadas pelo Senhor Jesus Cristo, que receberam o sinal e a marca, e elas não conseguem separar-se.
elas não conseguem manter a marca, manter o sinal, e elas não conseguem separar-se. Elas começam bem, mas não continuam bem. Deus separou você. E quem vai fazer você ser marcado não é Deus, é você. Deus separou a mim. Mas não é Deus que vai me marcar aleatoriamente. Sou eu que vou aprender a lei da separação e vou ser marcada por Deus como particular dele, como propriedade exclusiva, como aquelas que não se contaminam. Você sabe que as coisas mais difíceis, às vezes, de se encontrar, são pessoas que querem dedicar-se um pouco da sua vida ao reino de Deus. Nós estamos com um projeto das escolas, de pregar o evangelho às crianças, os valores, e é uma luta para manter os professores. Só falta pagar, só isso que está faltando agora. Oferecer aí por cada aula um dinheirinho. Projeto no hospital de visita, foi difícil para conseguir, porque não é fácil entrar, conseguimos. Colocamos aí 7 nomes, 8, vai 2, 3. Gente que se comprometeu, que deu nome, que falou. Tem que esperar 6 meses agora para trocar. E é difícil. Por que difícil? Porque você percebe que existem pessoas que são chamadas, que são separadas, mas não se separam. Jesus diz assim, versículo 31, quando o Filho do Homem, Mateus 25, 31, vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Te vimos de estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos assim, dessa maneira? Aí o Senhor responderá: em verdade vos digo, quando um destes pequeninos não fizestes, não fizestes a mim. E estes vão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Separação, diga comigo, separação. Haverá uma grande separação. Toda a igreja. Isso aqui não é um ímpio, não. Isso aqui é a separação da igreja. Dentro da igreja. O Senhor Jesus vai colocar as ovelhas de um lado e os bodes de outro. Aqueles que frutificaram, aqueles que deram fruto, aqueles que souberam. Escuta, para que eu tenho a vida? Para que o Senhor me deu a vida? Eu preciso servir mais ao Senhor. Eu preciso fazer mais pela obra. Eu preciso fazer mais. Eu preciso separar a minha vida cotidiana, o meu trabalho, a minha família, e separar o meu serviço a Deus. Eu tenho tempo para tudo, para assistir meu futebol, para assistir meu filme, para minha família, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo nem para Deus e para mim. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para cantar uma canção, que dirá para fazer algo para algum pequenino do reino dos céus. Então você precisa prestar atenção e começar a fazer a separação. Porque eu não quero estar do lado esquerdo.
E eu tenho certeza que você não quer estar do lado esquerdo. Todos nós queremos estar do lado direito, recebendo a aprovação. Eu estive nu, eu estive doente, eu estava no fraco, eu estava no cansado, eu estava naquele que estava sem forças. E você foi lá, me recolheu, me ajudou, me sustentou, me levantou, me pôs de pé. Existem pessoas que terão muitas surpresas neste dia aqui. Gente que liberta endemoniado, gente que acham que curam os paralíticos, gente, e aqueles que foram lá nos pequeninos, ajudou, levantou, socorreu, deu uma palavra de... Mas Senhor... Ele não fez nada, ele ajudou 2, 3. E eu aqui, orei, tive dom, trabalhei na igreja, fiz isso, fiz aquilo. Você fez isso para a sua glória. Eu nem sabia o que você estava fazendo, nem conhecia, não tinha nem conhecimento. Porque você não fazia para mim nem meu nome. Este não, tudo que ele fazia era para a minha glória, era para o meu louvor. Tudo que ele fazia era santo, puro, sem nenhuma intenção. Jesus fala da separação que vai ter um dia, que ele vai separar. Nós fomos selados um dia. Temos um selo, o selo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos ensina, que fala a palavra, que nos consola, que nos convence, que intercede pelas nossas fraquezas, o Espírito Santo de Deus que está conosco todos os dias. Efésios capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo fala sobre o selo que nós recebemos. O Espírito Santo não está em você para que você fique falando em línguas estranhas. Não, não é só isso. Ele veio consolar você. Ele veio ministrar para você as palavras de Jesus. Ele veio ensinar você a fazer o que é correto. Ele veio purificar a sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo diz que nós fomos marcados, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa marca. Diga glória a Deus. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Diga glória a Deus. Qual é o seu selo? Qual é a sua marca? É assim que o Senhor Jesus marcou a igreja. É assim que o Senhor marcou a nossa vida. O Espírito Santo que está em nós para nos tornarmos numa igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, para fazer-nos crescer pelo crescimento e abundância dos dons, para que nos tornemos a imagem, a semelhança, a altura mediana perfeita de Cristo. O Espírito Santo que fala conosco, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que é a nossa marca. Ele é quem nos capacita a frutificarmos amor, gozo, paz, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ele é quem nos faz rejeitar as obras das trevas, as obras da carne, prostituição, adultério, maldade, avareza, lascívia, malícia, recusarmos frutos, avareza e voltarmos para as obras de Deus em nós. Diga amém. Eu e você temos esse selo e essa marca. Somos marcados para tal. Somos marcados para servir. Somos marcados para sermos livres. Somos marcados para fazer a diferença. E temos que fazer a diferença. Você que vive aí, neste mundo, trabalha, estuda e convive com todo tipo de gente. Existe um índice terrível no meio dos jovens cristãos. Uma pesquisa. O jovem, ele fica crente, eu falo fica crente, porque você vai entender. Ele fica crente até a 8ª série. Aí depois, 1º, 2º colegial, ele fica mais ou menos. E quando ele entra na faculdade, principalmente no período noturno, ele faz assim. Porque ele não tem preparo para saber distinguir o santo do profano. Ele fica iludido. Parece que ele está vendo, e aí ele faz o quê? Ou desvia, ou cai, ou a vida dele
porque ali vai ser provado realmente se ele ama Deus ou não, ou era tudo fachada. E aí muitas vezes alguns decepcionam por ver que não eram tudo aquilo que eles achavam que eram. Então o que nós precisamos entender, no seu trabalho você tem que distinguir o profano do santo. Isso não é para mim, essa piada não é para mim, está lesando o patrão, isso não é para mim. Não, mas está dando certo, eu já faço isso faz 2 anos, não interessa. Não interessa, vai descobrir, tudo descobre. Existe crente que dá vergonha, ele vê alguém tirando proveito de uma coisa, ele vai junto. Ele não tem noção de justiça, noção de correto. Ele não sabe entender, isso aqui é meu, isso aqui não é. Isso aqui é do meu patrão, isso aqui eu não toco, eu não mexo. Vivemos, estamos no mundo, não somos. E temos que distinguir, isso é de Deus, isso não é. Isso é de Deus, isso não é. Porque você foi separado do mundo. Mas você, para ser marcado com o Espírito Santo, você tem que se separar. Diga glória a Deus. E aos separados, o que acontece? Malaquias 3,17. Aos separados, Deus mostra a diferença. Diga glória a Deus. E aquela vida maravilhosa. Aquela vida... Os separados e os marcados são aqueles que oram e o céu abaixa para ouvir a oração dele. Os que não têm a marca, parece uma... Eu vou te falar uma coisa para você, às vezes você olha para um crente, você olha para a tragédia da vida dele, as coisas não dão certo. Malaquias 3,17. A coisa parece que a coisa não vai. É aquela amarração. Tem um que passa pela prova, fica 1 mês, 2 meses, sai dali, é glorificado, vai para um monte. E tem outros que não vai, que não vai. Aí se você fosse fazer o raio-x, é o que você vê assim aparente. Mas se você for fazer uma ressonância, uma coisa bem apurada da vida dele, você vai olhar, ele não separa o santo do profano, é tudo a mesma coisa. E aí você vê a vida dele, aí você fala, mas pobre desse irmão e dessa irmã, ora, vem na igreja, recebe oração, faz campanha, a coisa não acontece. Porque a coisa tem que acontecer para aqueles que são marcados, aqueles que discernem o santo do profano lá fora, aqueles que levam o reino de Deus onde eles vão. Eles podem estar num trabalho, eles podem estar numa escola, ele pode estar onde estiver. Ele diz, isso é para mim, isso não. Ele não se intimida, ele não tem medo. Então o que acontece com eles? Eles se tornam pedras na coroa do Senhor. São diferenciados, são diferentes. A vida deles vai assim, ó, de glória em glória, de vento em popa. A coisa vai embora, a coisa flui. Eles começam um negócio, a coisa vai. Eles começam uma reforma, a coisa vai. Agora tem crente, quando começa uma reforma, meu irmão, sai de baixo. Dava para ele construir 2 casas que a coisa fica feia. Aí ele pergunta por quê? Se tem um demônio, se tem um chifrudo, se tem um principado, a potestade. Não, é que não sabe diferenciar. Você quer ter vitória no mundo lá fora, que jaz no maligno. O mundo onde Jesus diz, eu vi Satanás cair como um raio. Diferencie o santo do profano, porque senão você vai regredir. Cada vez mais, cada vez mais. Quando eu vim para a igreja, eu vim com um carro que valia 30, hoje eu estou com um carro que vale 5. E vai até bicicleta. Por quê? Não discerne o santo do profano. Tem que discernir o santo do profano. Você tem que saber fazer a diferença. O Deus que faz diferença, o Deus que separa, quer te ensinar a separar. Amém? Não, isso aqui não é para mim. Essa conversa não é para mim, isso aqui não é para mim. Malaquias capítulo 3, vamos ver o 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Glória a Deus. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa
seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Diga glória a Deus. Diferença. Deus faz diferença. Deus faz diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus tem uma marca, um selo de facilidade. O que é essa facilidade? A vida fica mais fácil. Quando o crente começa a reclamar que a vida dele está muito difícil, é bom ele analisar, porque ele deve estar fazendo uma bagunça das coisas e não deve estar discernindo o santo do profano. Ele tem que fazer diferença e separação como Deus fez com ele. Deus não tirou ele, separou ele. Então ele tem que ser separado para que ele receba a marca e a vida seja um pouco mais fácil. Porque tem vida de crente que dá dó, meu irmão. Você fica com dó, nada vai. Não flui, a coisa amarra, e não vai para frente, e não vai. Até o ímpio vai mais rápido do que ele, porque tem a ajudadinha do chifrudo. E não vai, e a coisa não vai, e ele ganha, mas o dinheiro é posto no saco furado. E ele faz, mas não vai, por quê? Porque tem que discernir, isso aqui é para mim, isso aqui não é. A cabeça dele fica ali, ó. Só pensando coisa ruim. Só pensando coisa ruim. Vai viver o quê? Coisa boa? Só pensa coisa ruim, só sente coisa ruim. Tem inveja de um, inveja do outro, quer o mal de um, quer o mal do outro. Interpreta coisa errada. Ah, eu acho que é minha sogra, eu acho que meu sogro, eu acho que o meu... Acho que está pensando mal de você. Quer saber o que o outro está pensando? Você virou adivinho? E não consegue discernir, dizendo isso aqui é para mim, isso aqui não é. Ô Senhor, tira esse demônio da minha cabeça que está fazendo eu não ter uma mente saudável, um coração saudável. Por quê? Porque Deus quer facilitar a sua vida. Quando Jesus disse assim, e eu vim para dar vida em abundância, eu quero facilitar a sua vida. Eu quero fazer que onde você estiver, a chuva venha. Eu quero fazer que onde você estiver, existam águas que saem da rocha. Eu quero facilitar a vida para vocês. Só que eu preciso entender também que eu tenho que ser separado. Você quer ter uma vida difícil ou uma vida mais fácil? Porque tem gente também que é masoquista, né? Às vezes eu posso estar pregando para alguém que está dizendo, não, eu nasci para ralar mesmo, eu quero sofrimento mesmo. Que vai saber, não é? Porque tem gente que parece que gosta do difícil. Ele sofre com 15, com 16, 17, você fala assim, é adolescente. Sofre com 20, com 21, tá meio devagar aí. Sofre com 25, 26, 27, pegou gosto. Gosto pelo sofrimento. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Antes é porque era adolescente, depois é porque um jovem desacentuado, depois é porque um adulto que já pegou gosto pelo sofrimento. Quero ler o último texto com você em Apocalipse capítulo 3, para poder provar isso que nós estamos dizendo, sobre porta aberta. O Deus que abre porta aos que são marcados. Amém? O Deus que facilita a vida dos que são marcados pelo poder do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, a carta de Filadélfia, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, Apocalipse 3, 7, escreve, isto diz o santo, que é o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sabe para quem que ele está falando isso aí? Para aqueles que vão ser marcados, para aqueles que têm a marca da perseverança, a marca do Espírito Santo. Quando Deus abre uma porta para você, ninguém fecha. Ninguém fecha. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus separou, mas o que essa igreja tem feito? Se separou. Pouca força, segura a palavra, não abre mão da palavra, e então as portas estão abertas. E o Senhor continua dizendo assim, olha, versículo de número 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, coluna no templo, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, então o meu nome, e também o meu novo nome. O que o Senhor diz? Que vai escrever sobre você e sobre mim o nome.
Deus pôs uma porta aberta para mim, uma porta aberta para você nessa terra. E essa porta aberta é porque nós ficamos firmes, não abandonamos a palavra na pouca força. E somos marcados pelo nome do Senhor. Amém? Você quer ter uma vida facilitada ou difícil? Quer ter uma vida vitoriosa? Discirna o santo do profano. Deus separou você do mundo, para que você não mais ficasse imundo. Então você mantenha essa marca, porque as coisas vão dar certo para você. Amém? As coisas vão ser fáceis para você. Toca a vida difícil, toca a vida dura, aprenda a discernir o santo do profano. Amém?